Minha primeira incorporação. Meu nome é Júlia, tenho 32 anos, e até hoje, cada vez que lembro do que aconteceu naquele dia de finados de 2018, um arrepio percorre meu corpo. Sempre tive sensibilidade espiritual desde criança, mas por muito tempo tentei negar o que via e ouvia. Eu cresci em uma família de base candomblessista, embora eu hoje siga a Umbanda. Minha mediunidade sempre esteve ali, quieta, adormecida, até aquele dia. Tudo começou alguns meses depois da morte do meu avô, o homem que eu mais amei na vida. Ele era como um pai para mim. Apesar disso, sempre rejeitou qualquer conversa sobre o mundo espiritual ou religiões de matriz africana. Era um homem firme, fechado, e achava que tudo isso era coisa do demônio. Minha avó, por outro lado, sempre contava histórias antigas da família dele. Uma em especial me marcou. Falava de duas irmãs, Zumira e Joana. Minha bisavó Zumira era casada com o Marcos, e a irmã, tia Joana, sempre fora apaixonada por ele. Dizem que ela nunca aceitou essa união e que depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer na família. Naquele dia de finados, eu fui com minha mãe, que também se chama Zumira, meu padrasto Ednei e meu irmão Iago, visitar os túmulos dos nossos familiares. Primeiro fomos ao cemitério Parque dos Girassóis, onde estavam meus avós. Foi tudo tranquilo. Mas quando seguimos para o cemitério Bom Pastor, onde repousavam meus bisavós, algo começou a mudar. Assim que entrei pelo portão, senti um peso diferente no ar. Era como se as vozes do lugar começassem a sussurrar dentro da minha cabeça. Eram muitas, todas ao mesmo tempo. Umas tristes, outras bravas, algumas pedindo ajuda. Eu tentei ignorar. Quando chegamos perto do cruzeiro para acender as velas, senti uma mão pousar forte sobre o meu ombro. Olhei para trás, não havia ninguém. Seguimos adiante e passamos por um túmulo coberto de oferendas, garrafas, farofas e velas queimando. O cheiro era forte, denso, e me deixou tonta. Senti novamente o toque no ombro, e dessa vez, quando olhei, vi uma mulher parada ali. Era pálida, os olhos fundos, e a boca se movia, mas nenhum som saía. Falei para minha mãe que não estava me sentindo bem, que queria ir embora. Ela insistiu que terminássemos as orações. Fomos até a administração buscar a localização exata dos nossos bisavós. Assim que saímos de lá com o papel na mão, comecei a perder o controle do meu corpo. Meus olhos escureceram. A última coisa que lembro de ter dito foi: "Mãe, eu tô cega." Minha mãe se virou desesperada, perguntando quem estava falando por mim. E de dentro de mim, uma voz rouca, que não era minha, respondeu: "Seu avô quer falar com você." Eu apontei para o papel que ela segurava. E então, tudo ficou confuso. As vozes ficaram mais fortes, me chamando, pedindo ajuda, algumas gritando. Quando chegamos à gaveta onde estavam os restos do meu bisavô, eu comecei a chorar sem saber por quê. As palavras saíam da minha boca sem que eu tivesse controle. Ele quer pedir perdão ao filho. Minha mãe, com os olhos marejados, perguntou: "Ao seu pai?" E a voz dentro de mim respondeu: "Não, ao meu filho. Fui duro demais. Ele sofreu muito e eu nunca pedi perdão." Minha mãe caiu em prantos. Disse que o perdoava, que entendia e que o amava. Depois disso, comecei a ficar fraca, tonta, com uma dor de cabeça terrível. Quando saímos do cemitério, eu sentia que algo ainda me acompanhava. Minha mãe, assustada, me levou até a Dona Margarida, uma mãe de santo que morava na esquina da nossa casa. No caminho, vi uma mulher parada do outro lado da rua. Usava um turbante branco e uma roupa bonita, impecável. Parecia me esperar. Eu soltei a mão da minha mãe e fui em direção a ela, dizendo: "Bênção, mãe." Ela me olhou com doçura e disse: "Calma, filha, aqui não é lugar para incorporar. Você precisa firmar a sua cabeça." Antes que eu conseguisse entender,
Senti meu corpo arrepiar e, de repente, não era mais eu ali. Uma entidade se havia manifestado. Dona Margarida perguntou: "Quem é você?" A voz respondeu firme, mas não quis se identificar. Apenas disse: "Tirem-na daqui. Ela está vulnerável. Há muitos espíritos querendo se aproximar." O ar ao redor ficou pesado. Minha mãe contou depois que as pessoas passavam por nós e olhavam confusas, sem ver ninguém, além de mim e dela. A mulher de turbante, que me acalmava, era invisível para os outros. Quando meu irmão gritou meu nome, eu olhei para trás, e então a mulher sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Depois disso, desmaiei. Acordei na casa de Dona Margarida, com um copo d'água e uma vela acesa ao meu lado. Ela me explicou que aquele havia sido o meu primeiro chamado, que a espiritualidade havia escolhido o momento, mesmo que eu não estivesse pronta. E assim começou o caminho que eu trilho até hoje. Mas nunca mais esqueci aquela sensação de estar entre dois mundos, viva, mas tomada por algo muito mais antigo, muito mais profundo. Foi a primeira vez que eu incorporei, e a primeira vez que realmente entendi o peso do que é ver o que muitos não veem. Quem era aquele homem? Meu nome é Júlia, tenho 15 anos e moro em Manaus. O que vou contar aconteceu comigo, e até hoje eu e minha mãe não conseguimos entender direito o que foi aquilo. Era dia de finados. O sol já tinha ido embora e o ar da noite parecia mais pesado do que o normal, como se houvesse algo diferente rondando as ruas. Eu estava sentada na frente de casa, conversando com duas amigas e rindo à toa. Era uma dessas noites abafadas, em que o tempo parece demorar a passar. Minha mãe apareceu na porta e me chamou com aquela voz firme, que só mãe tem. "Filha, entra. Hoje é dia de finados. Não é bom ficar na rua a essa hora." Eu revirei os olhos e respondi, meio impaciente: "Ah, mãe, só mais um pouquinho. Ainda tá cedo." Ela suspirou e, antes de entrar de volta, disse uma última coisa: "Depois não reclama se tiver pesadelo." Fiquei lá fora, achando que ela estava exagerando. Eu não acreditava muito nessas coisas de Dia dos Mortos. Alma vagueando por aí, para mim era tudo superstição. O tempo passou rápido e quando me dei conta já era quase meia-noite. As ruas estavam vazias. Só dava para ouvir o som distante de um cachorro latindo e o vento balançando as árvores. De repente, um homem apareceu. Ele surgiu do nada. Vestia um terno branco impecável, com gravata e chapéu da mesma cor. Era alto, de aparência elegante, e andava com passos lentos, seguros, como se não tivesse pressa alguma. A presença dele fazia o ar ao redor parecer diferente, denso, frio. Ele se aproximou da gente e, com um sorriso educado, disse: "Boa noite, moças. Será que poderiam me arrumar um copo d'água?" A voz dele era suave, firme, e tinha algo hipnótico. Nenhuma de nós teve coragem de dizer não. Ninguém queria perder a chance de continuar conversando com aquele homem tão misterioso. Então, decidimos ir juntas até minha casa buscar a água. Fomos rindo, meio nervosas, tentando disfarçar a sensação estranha que pairava no ar. Pegamos o copo d'água e voltamos correndo. Mas quando chegamos, ele não estava mais lá. Olhei em volta confusa. As ruas continuavam desertas, o vento soprava as folhas secas pelo chão e o homem de branco tinha simplesmente desaparecido. Nenhum som de passos, nenhum barulho de carro, nada. Perguntamos aos meninos que estavam sentados perto dali se tinham visto o homem passar. E eles riram da gente. "Que homem? A gente não viu ninguém." Insisti, disse que ele estava ali, que tinha falado com a gente. Mas eles continuavam negando, como se tudo tivesse sido fruto da nossa imaginação. Voltamos para casa assustadas. Quando contei para minha mãe, ela ficou séria. "Eu te avisei. Hoje é dia de finados. Essas horas tem alma que caminha por aí como se ainda estivesse viva. Nunca se sabe o que pode cruzar o nosso caminho."
As minhas amigas ficaram com tanto medo que não quiseram voltar para casa sozinhas. Cada uma foi correndo, olhando para trás o tempo todo, com a sensação de que aquele homem podia reaparecer a qualquer momento. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. Até hoje, não sei quem era aquele homem de terno branco. Talvez uma alma perdida. Talvez alguém que veio pedir ajuda. Ou, quem sabe, algo mais antigo e poderoso. Uma entidade que andava entre os vivos naquela noite em que o véu entre os mundos estava mais fino. Só sei que, desde aquele dia, eu nunca mais duvidei das palavras da minha mãe. E nunca mais fiquei na rua depois das 11, especialmente no dia de finados. Milagre ou sorte? Meu nome é Júlia, moro no interior do Paraná, e o que eu vou contar para vocês foi, sem dúvida alguma, o maior milagre da minha vida. Em 2017, a minha família já vinha enfrentando tempos difíceis. Minha avó, Dona Luzia, estava lutando contra um câncer de pulmão. A casa, que antes era cheia de risadas e cheiro de café fresco, vivia silenciosa, tomada por orações e idas e vindas de hospital. A doença dela exigia muito de todos nós: tempo, paciência, fé. Mas nada do que vivemos com ela me preparou para o que estava por vir com meu irmão, Jonas. Jonas sempre foi o orgulho da família. Um rapaz bom, carismático, trabalhador e querido por todos. Tinha um bom emprego e namorava uma moça linda, loira, de olhos verdes, que por coincidência era minha melhor amiga. Era um casal perfeito. Mas, como tudo na vida, as coisas mudaram. Um dia, sem explicação convincente, ele decidiu terminar o namoro. Disse que precisava de um tempo para si, para curtir a vida. Eu lembro como se fosse hoje. Era 2 de novembro de 2017, dia de finados. Enquanto o resto da família se preparava para visitar o túmulo da nossa mãe, Jonas resolveu não ir. Disse que o clima de cemitério o deixava mal. Em vez disso, saiu para se divertir com os amigos num bar conhecido como Risca-Faca. Naquela noite, o tempo parecia estranho. O céu estava pesado, o ar abafado. Eu sentia algo ruim no peito, uma inquietação que não soube explicar. Era como se minha alma soubesse o que estava por vir. Poucas horas depois, no meio da madrugada, o telefone tocou. Lembro do som trêmulo da voz que me atendeu do outro lado da linha. Seu irmão sofreu um acidente. O chão sumiu sob meus pés. Corri para o hospital sem nem saber como cheguei lá. Quando o vi, meu coração quase parou. Ele estava irreconhecível, cheio de ferimentos, o corpo todo imobilizado. Soube que ele estava voltando para casa na moto nova, uma Falcon que tinha acabado de comprar com tanto sacrifício. Tinha orgulho daquela moto, falava que ela era o símbolo da sua liberdade. Mal sabia que seria ela o instrumento do seu tormento. Os médicos foram diretos. Ele fraturou a clavícula, teve traumatismo craniano, lesões internas e a 5ª vértebra quebrada. Disseram que as chances de sobrevivência eram mínimas. Eu me recusei a acreditar. Passei dias e noites em claro orando. Pedi a Deus, a todos os santos, a todas as forças que estivessem me ouvindo, que não levassem meu irmão embora. A avó dele, por parte de pai, veio de longe para vê-lo. Uma mulher de fé inabalável, que sempre andava com um terço nas mãos e um brilho de esperança no olhar. Quando ela chegou ao hospital, trouxe consigo uma pequena imagem de Nossa Senhora de Fátima e a colocou no criado ao lado da cama de Jonas. Ela disse: "Entrega para ela, minha filha. Se for vontade dela, ele vai voltar." Foram palavras simples, mas ditas com tanta fé que me deram força para continuar acreditando. 3 semanas se passaram. No 21º dia de internação, os médicos nos chamaram. Eu já esperava o pior. Mas quando entrei no quarto, vi Jonas com os olhos abertos, me olhando, chorando, tentando falar. No mesmo dia em que ele recebeu alta, a notícia chegou. Nossa avó, Dona Luzia, havia falecido.
No exato momento em que Jonas despertou, o coração dela parou de bater. Eu gosto de acreditar que ela trocou de lugar com ele, que o amor de vó foi mais forte do que a morte. Jonas saiu do hospital sem andar, com um colete cervical e sem conseguir falar direito, mas ele estava vivo. Com o tempo voltou a andar, a trabalhar e a sorrir. Hoje ele leva uma vida normal, mas carrega no olhar uma serenidade diferente, como se tivesse visto algo do outro lado, algo que preferiu guardar só para ele. Às vezes, quando olho para a imagem de Nossa Senhora de Fátima que ficou aqui em casa, penso no quanto o amor e a fé podem desafiar até o destino. E toda vez que chega o dia de finados, eu lembro daquela noite, do barulho da moto, do toque do telefone e agradeço. Porque naquele dia eu aprendi que milagres acontecem, mas só para quem acredita neles. O funcionário fantasma apareceu no dia de finados. Meu nome é Luciana, e o que vou contar aconteceu comigo, em um dos dias mais pesados que já vivi na vida, o dia de finados. Eu trabalho há anos em uma grande construtora, daquelas que erguem arranha-céus no centro da cidade, e já presenciei de tudo. Acidentes, quedas, sustos, mas nada se compara ao que vivi naquele dia. Sempre fui uma pessoa sensível espiritualmente. Trabalho entre duas linhas, Umbanda e Quimbanda. Quem entende sabe que o dia de finados é um dos mais intensos do ano. É como se o ar ficasse pesado, cheio de vozes, memórias e almas inquietas. É um dia em que os vivos sentem mais de perto o que está do outro lado. Naquela manhã, parte da equipe estava de folga, mas alguns decidiram ir trabalhar para compensar horas. O clima estava estranho, silencioso demais. Eu estava no escritório revisando relatórios, quando um homem entrou. Era alto, bem apessoado, com um uniforme impecável e um olhar firme, mas vazio. Um vazio que me arrepiou. "Bom dia, moça. Vim pegar as chaves da área de fachada", ele disse com uma voz grave e calma. Na hora estranhei. Eu conheço todos os funcionários da empresa e nunca tinha visto aquele rosto. 5 anos lá dentro e eu jamais tinha dado baixa de pagamento, entrega de uniforme, nada. Perguntei: "Desculpe, mas o senhor trabalha aqui há quanto tempo?" Ele respondeu, olhando bem dentro dos meus olhos: "Eu venho todos os dias, sempre falo com você, mas você nunca me responde." Naquele instante, algo gelou dentro de mim. Era como se a voz dele viesse de um lugar distante, abafado. Mesmo assim, respirei fundo e disse: "O senhor deve estar enganado. Eu nunca o vi antes. Por favor, saia." Ele franziu o senho e insistiu: "Eu trabalho com limpeza de fachada. Você não pode me mandar embora." E sorriu. Um sorriso que me deu ânsia. Aquele tipo de sorriso que parece humano, mas tem algo errado. Perdi a paciência e mandei que ele saísse da obra. Antes de ir, ele se virou devagar e falou: "Do mesmo jeito que o despenquei e fui embora, o seu melhor funcionário também vai despencar. Estou esperando ele lá embaixo." E saiu rindo. A risada dele ecoou dentro do prédio vazio, um som seco, metálico, que eu nunca mais esqueci. Nos dias seguintes, fiquei perturbada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por precaução, pedi que a empresa revisasse todos os equipamentos de segurança, cordas, cintos, fivelas. Tudo foi trocado por material novo, recém-saído da fábrica. Mas o destino já estava traçado. Algumas semanas depois, durante o expediente, um dos meninos que faziam limpeza de fachada, o melhor de todos, cuidadoso, experiente, despencou do 11º andar. A queda foi fatal. Não houve grito, nem chance de socorro. Quando o corpo foi encontrado,
A corda que deveria segurá-lo estava queimada nas pontas, como se algo tivesse passado fogo. Mas não havia nada por perto que pudesse causar aquilo. Nenhum atrito, nenhum sinal de falha técnica. E pior, o equipamento havia sido vistoriado horas antes. Naquele momento, a frase daquele homem voltou inteira à minha mente. Do mesmo jeito que eu despenquei e fui embora, o seu melhor funcionário também vai despencar. Estou esperando ele lá embaixo. E saiu rindo. A risada dele ecoou dentro do prédio vazio, um som seco, metálico, que eu nunca mais esqueci. Nos dias seguintes, fiquei perturbada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por precaução, pedi que a empresa revisasse todos os equipamentos de segurança. Cordas, cintos, fivelas, tudo foi trocado por material novo, recém-saído da fábrica. Mas o destino já estava traçado. Algumas semanas depois, durante o expediente, um dos meninos que faziam limpeza de fachada, o melhor de todos, cuidadoso, experiente, despencou do 11º andar. A queda foi fatal. Não houve grito, nem chance de socorro. Quando o corpo foi encontrado, a corda que deveria segurá-lo estava queimada nas pontas, como se algo tivesse passado fogo. Mas não havia nada por perto que pudesse causar aquilo. Nenhum atrito, nenhum sinal de falha técnica. E pior, o equipamento havia sido vistoriado horas antes. Naquele momento, a frase daquele homem voltou inteira à minha mente. Do mesmo jeito que eu despenquei e fui embora, o seu melhor funcionário também vai despencar. Estou esperando ele lá embaixo. Fiquei doente de tanto pensar. Passei meses sem dormir direito, ouvindo passos à noite na obra, sombras se movendo nos cantos, ecos de vozes que não estavam lá. Até que um dia, voltando sozinha do escritório, eu o vi de novo. Estava parado perto do elevador de serviço. Mas desta vez, não era mais um homem bonito e saudável. Estava todo sujo de sangue, com as pernas tortas, o uniforme rasgado e o cinto de segurança enroscado no pescoço. A cabeça pendia para o lado e o olhar, aquele mesmo olhar vazio. Fiquei paralisada. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso torto, quase de alívio. Pisquei e ele desapareceu. Mais tarde, um dos patrões me chamou na sala dele. Disse que tinha algo estranho para me mostrar. Era um livro de ponto antigo, de anos antes de eu entrar na empresa. Entre as fichas, havia uma foto 3x4 colada. O mesmo rosto do homem que eu tinha visto. Meu patrão, pálido, comentou: ele morreu no dia de finados. Despencou do 11º andar. Senti as pernas fraquejarem. Era ele, o mesmo homem que tinha me avisado, o mesmo que havia rido, o mesmo que parecia preso entre os andares do mundo dos vivos e dos mortos. Naquela noite, acendi uma vela para ele. Pedi a São Miguel que o encaminhasse para a luz, que o ajudasse a aceitar a morte. E até hoje, todo dia 2 de novembro, eu coloco uma vela branca na janela da construtora, porque eu sei que ele ainda ronda o prédio. Às vezes, os operários dizem ouvir cordas rangendo sozinhas, ou o som de uma cadeirinha subindo e descendo, mesmo quando não há ninguém lá fora. E quando isso acontece, eu fecho os olhos e rezo, porque eu aprendi da pior forma que há mortos que ainda acreditam estar trabalhando e esperam pacientemente que alguém os veja outra vez. Minha prima que deu em cima de um morto. Meu nome é Luciana, e este é o relato que a minha prima me contou, algo que ela jurou ter acontecido, também no dia de finados. Depois do que vivi naquele cemitério, eu não duvidei de uma só palavra. A manhã estava quente, abafada, e o sol batia forte sobre as lápides.
Minha prima tinha ido com a mãe para limpar o túmulo do nosso avô. Enquanto a mãe dela lavava as flores de cimento e esfregava o mármore, a água acabou. Então, a tia deixou a bacia de lado e saiu à procura de uma torneira mais próxima. Minha prima ficou ali, sozinha, e foi andando alguns passos à frente até encontrar um túmulo coberto pela sombra de uma árvore torta. Ela se sentou sobre a borda fria de pedra, suspirou e, com o humor leve que sempre teve, falou em voz alta. Licença, viu, senhor morto? O senhor tá bem aí na sombra, hein? Enquanto os outros estão todos ali torrando no sol. Riu sozinha. Parecia uma brincadeira boba, mas mal sabia ela que aquele senhor morto ia responder. Poucos minutos depois, um homem apareceu do nada, vindo por trás da árvore. Era jovem, de pele muito clara, um sorriso bonito e um olhar estranho. Ele trazia uma sombrinha nas mãos, dessas antigas, de cabo de madeira, e se aproximou com um ar educado. Tá quente hoje, né? Ele disse. Minha prima, meio surpresa, respondeu rindo. Tá mesmo, quase derretendo aqui. Ele se sentou ao lado dela no mesmo túmulo e perguntou: Veio visitar alguém? Vim ajudar minha mãe a limpar o túmulo do meu avô. E você? O homem olhou para frente e respondeu calmo: Eu? Ah, eu só tô de passagem. Ela sorriu encantada com o jeito dele. Reparou nas mãos, discretamente, nada de aliança. Então, arriscou. Solteiro? Um homem desses, sozinho no cemitério? Ele riu, mostrando dentes perfeitos. Sim, sou solteiro. Ela brincou, atrevida. Me admira um homem tão lindo e solteiro. Você é gay, por acaso? O homem soltou uma gargalhada suave, quase musical. Não, não sou não. Só não encontrei a mulher certa, a tempo. Minha prima ficou sem graça, mas respondeu baixinho. Pois é, acabou de encontrar. O homem se levantou lentamente, ajeitando a sombrinha. O sorriso dele ficou mais triste dessa vez. Quem sabe, quando você morrer? E foi embora sumindo entre os túmulos. Nem um passo, nem um som, só o vento balançando as folhas da árvore. Minutos depois, a mãe dela voltou com um balde d'água e mais duas tias. Encontraram minha prima toda animada, com as bochechas coradas. Ela riu e disse: Vocês perderam. Acabei de conversar com o homem mais lindo que já vi. As tias zombaram, perguntando quem era o sortudo. Uma delas se aproximou do túmulo e olhou para a foto na lápide. O rosto gravado no retrato oval era o mesmo homem que minha prima descrevera. O mesmo sorriso, o mesmo olhar. Nossa, que pena! Tão bonito! Morreu jovem? Minha prima gelou. O sangue pareceu sumir do corpo. Ela olhou para a foto e as pernas começaram a tremer. Era ele, o homem com quem tinha acabado de conversar. Não disse uma palavra. Ficou ali, parada, encarando o retrato, até que a mãe dela a puxou pelo braço. Foi embora em silêncio, e só 2 semanas depois conseguiu me contar o que tinha acontecido. Ela chorava enquanto lembrava da voz dele, da risada suave e da frase que não saía da cabeça dela. Quem sabe quando você morrer. Desde aquele dia, minha prima nunca mais foi ao cemitério. E eu também não. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que nem toda presença ali é silenciosa. E alguns mortos, às vezes, ainda gostam de flertar com os vivos. O morto que dei boa tarde. Alguns anos depois, também no dia de finados, fui novamente ao cemitério. Dessa vez, acompanhando minha avó. O sol estava forte e ela, como sempre, insistiu em lavar todos os túmulos da família. Cansada, me sentei num banco debaixo de uma árvore, tentando fugir um pouco do calor. Foi então que uma senhora se aproximou e sentou ao meu lado. Ela tinha o rosto sereno, um lenço cobrindo o cabelo e um olhar calmo demais. Ela me perguntou, com voz suave: Cansada, filha?
Sorri e respondi que sim, que minha avó estava me fazendo trabalhar demais. A mulher riu baixo e disse: hoje é o dia para isso, mas é importante dar valor enquanto estamos vivos, né? Concordei sem pensar muito. Pois é, depois que morre não adianta mais nada, né? Foi aí que ela respondeu, olhando fixamente para frente. Nada, filha, não adianta nada. Até porque a gente que morre nem liga mais para essas coisas. Meu corpo congelou. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como se o mundo tivesse parado. A gente que morre? Demorei alguns segundos para reagir. Quando virei o rosto para olhar para ela, a senhora ainda estava ali, imóvel, com o mesmo olhar vazio. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha avó apareceu brava. Luciana, eu tô te chamando faz tempo. Tá aí sentada falando sozinha? O povo vai achar que enlouqueceu. Olhei para o lado. A senhora já não estava mais lá. O banco onde ela sentara estava vazio. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Apenas o vento, o som das folhas e uma sensação estranha de que ela ainda me observava, de algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Desde então, nunca mais voltei sozinha ao cemitério, porque eu aprendi, de um jeito que jamais vou esquecer, que alguns mortos não gostam de brincadeiras, e outros, às vezes, ainda têm algo a dizer. O morto que puxou meu pé. Naquele ano, eu devia ter uns 9 ou 10 anos. Fomos todos ao cemitério, como fazíamos todo dia de finados, para levar flores e velas aos túmulos da família. Enquanto os adultos rezavam e limpavam as lápides, eu, sem noção nenhuma, comecei a brincar. Subia nos túmulos e cantava alto: "Vivo, morto, vivo, morto!" Eu apontava para as pessoas e gritava "vivo", e quando pisava sobre algum túmulo, dizia "morto", rindo da própria bobagem. Minha mãe me olhava de longe e dizia para parar, mas eu achava engraçado. Até que, em uma dessas, subi em um túmulo de mármore branco, gritei "morto" e, no mesmo instante, senti uma mão fria agarrar meu tornozelo. A força me puxou para trás com tanta violência que eu caí no chão, de costas. Não foi tropeço, não foi desequilíbrio. Foi alguém ou algo me puxando. Gritei desesperada, chorando, e minha mãe correu. Quando ela chegou, não tinha ninguém por perto. Só eu caída, pálida e tremendo. Ela me levantou e disse séria: "Bem feito, quem avisa, amigo é. Aprende a respeitar os mortos." Nunca mais brinquei com aquilo. E, para ser sincera, até hoje, quando passo por um cemitério, sinto algo gelado subir pela perna, como se aquela mesma mão ainda me procurasse.